Irmãos, é claro que é bastante difícil para todos nós resolvermos esta questão dos dias da criação. Para alguns pais da igreja antiga, como Agostinho, Atanásio e Hilário, eles acreditavam que o mundo fora criado em apenas um instante. Existem também aqueles que consideram que a criação do mundo ocorreu dentro de um processo evolutivo. E claro, existem também as Escrituras Santas, a Bíblia Sagrada, que nos afirma que o mundo fora feito em apenas 6 dias. É claro, irmãos, que explicar a criação do mundo não é algo simples de se fazer. E eu creio que para isto nós precisamos verdadeiramente de muita fé. E é justamente baseado nesta premissa, na minha fé, que dentre todas as versões, eu prefiro ficar com aquela narrada pela Bíblia Sagrada. Se eu, como cristão, acredito que toda a Escritura Santa, inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a conversão e instrução na justiça, então eu não tenho por que duvidar do livro de Gênesis. E é com base neste livro, obviamente inspirado por Deus, que eu quero falar um pouco mais a respeito da criação do mundo. Aproveite agora a vinheta, se inscreva em nosso canal. Eu não sei vocês, queridos, mas eu me sinto muito feliz em fazer estes vídeos para vocês. Deus mudou a minha vida, tem mudado a minha realidade. E tudo o que Ele tem feito por mim, eu quero simplesmente testemunhar para vocês. Nos ajude a levar a boa nova de Jesus Cristo ao mundo. Afinal, salvos pela graça, é o que eu e você somos. Não saia daí, querido. São apenas 10 segundinhos. Após a vinheta, caímos de cabeça nos estudos que te foram prometidos. No princípio de tudo, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e completamente vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E percebendo Deus que a luz era boa, fez ele separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, e este foi apenas o primeiro dia. E Deus prosseguiu dizendo: haja firmamento em meio das águas e separação entre elas. Fez então Deus o firmamento e a separação entre águas e o próprio firmamento. E assim foi feito. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, e este foi apenas o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se água debaixo dos céus em um só lugar, e que assim apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que tudo isto era muito bom. Então ordenou: que produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. E assim se fez. A terra produziu relva, ervas e árvores, que davam sementes segundo a sua própria espécie. E Deus achou tudo isto muito bom. Houve tarde e manhã, e este foi o terceiro dia. E seguiu Deus dizendo: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer a separação entre o dia e a noite. E sirvam eles também como sinais, para estações, para dias e anos. E assim se fez. Fez Deus então os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E Deus também fez as estrelas. E assim fez mais uma vez separação entre luz e trevas. E viu Deus que tudo isto era muito bom. Houve tarde e manhã, e este foi o 4º dia. E seguiu Deus dizendo: povoem as águas com seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou assim Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, e também todas as aves, tudo segundo a sua espécie. E Deus viu que tudo isto era muito bom, e os abençoou dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos. Houve tarde e manhã, e este foi o 5º dia. E disse também Deus: produza a terra seres viventes,
conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e selvagens, tudo conforme a sua espécie. E assim se fez. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que tenhais domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E assim Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, assim os fez. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizer era muito bom. Houve tarde e manhã, e este foi o sexto dia. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, descansou neste dia. Sabe, irmãos, o que eu acho de mais lindo em toda essa história é que toda a criação do nosso Senhor, ela conduz finalmente aquilo que Ele fez no sexto dia. Deus ordenou: façamos nós o homem à nossa imagem e semelhança. Sabe, queridos, quando compreendemos a criação do mundo por meio das mãos poderosas do nosso Deus, passamos a perceber o quanto somos importantes para Ele. Passamos a nos aperceber o quanto Ele se importa conosco e, principalmente, o quanto Ele anseia que possamos andar em harmonia com a Sua santa presença. Sabe, irmãos, eu amo ler a Bíblia Sagrada. E quando você é um cristão genuíno e possui a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, então essa leitura bíblica se torna ainda mais gostosa. Quando você entender isto, irmão, e cair de cabeça no Evangelho de Jesus, então aquilo que o salmista no Salmo 119 nos disse passará a ser uma verdade para você. Nos ensinou o salmista: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anunciam a obra de suas poderosas mãos. Segundo o apóstolo Paulo, Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existiam. Isso está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Segundo o apóstolo Paulo, Deus faz isto por pura bondade e por pura liberdade sua. Pois pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra e pelo poder de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam. De modo que para nós cristãos existem apenas uma grande verdade: Deus criou tudo e todos. É claro que a primeira criação do nosso Senhor foi justamente a sua maravilhosa obra, que aconteceu de forma absolutamente livre e sem nenhuma necessidade natural. Observe aqui, irmãos, que quando eu falo na obra do nosso Senhor, eu não estou apenas me referindo aos atos da criação. Me refiro também a toda a espécie e todas as formas presentes na criação do nosso Senhor. É claro que não desconsideramos o fato de que a doutrina cristã da criação, ela é questionada por muitas pessoas ainda nos tempos atuais. E contra estes pensamentos, a teologia se posiciona, afirmando que, ao produzir todas estas coisas, Deus manifesta sua glória e o seu poder. Ao separar todas as coisas e com isto dar-lhes individualidade, conformidade, harmonia e classificação, Deus simplesmente manifesta toda a sua sabedoria divina. Outro aspecto muito relevante no que diz respeito à criação do mundo é que quando Deus enfeita todas estas coisas com funções, beleza e imenso charme, na verdade Deus acaba por manifestar todo o seu amor à humanidade. E justamente por meio de todas as prerrogativas é que nós acreditamos num Deus justo, onipotente, sábio e essencialmente bom. É claro que o maior alvo da criação do nosso Senhor é justamente a sua relação com o homem. E é justamente por isso, irmãos, que quando nós nos perdemos com Adão, Deus é tão maravilhoso e misericordioso que nos envia agora o seu próprio Filho, Jesus, para nos retirar das trevas e nos transpassar a luz. E é justamente por isto que a doutrina da criação ela não deve ser vista apenas como um mero estudo neste mundo. Cada evento, cada coisa criada, foi criada pela vontade soberana de Deus. E esta soberania divina, encontrada na criação, ela não é apenas boa e cheia de amor. Ela é sempre dirigida a todos nós, seres humanos. No contexto teológico e eclesiástico,
Nós cristãos confessamos a criação do mundo por meio de um credo apostólico. Eu creio que todos nós aqui, pelo menos, já tenhamos escutado parte deste credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esta confissão cristã reproduz exatamente aquilo que está no texto bíblico, ou seja, a verdade de que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Desta forma, ao confessarmos a criação como obra de Deus, estamos nada mais e nada menos do que atribuindo veracidade ao relato da criação conforme Gênesis. Ao contrário do pensamento teológico da criação do mundo, o naturalismo defende a tese da progressividade. Charles Darwin defende a tese de todas as criaturas, todos os seres vivos ou existentes, inclusive o ser humano, evoluíram a partir de um ancestral comum por meio de mutações graduais. Assim, ao longo de um imenso período de tempo, organismos vivos simples deram origem a outros mais complexos, meramente através de leis naturais, sem nenhuma intervenção divina. O maior problema desta explicação evolucionista da criação está justamente na sua postura essencialmente filosófica. O naturalismo nega a priori qualquer lugar para Deus nos fenômenos estudados pela ciência. Afirmam eles, dogmaticamente, que questão de fé e questão de ciência são compartimentos totalmente estanques e incomunicáveis entre si. Alguns estudiosos teístas até argumentam que existem questões cruciais para as quais a abordagem naturalista não chega a ter uma resposta conclusiva. Se para muitos cientistas a perspectiva criacionista deve ficar restrita ao âmbito da confissão de fé, para nós cristãos, fé e ciência andam juntas e estão lado a lado se apoiando. Ao contrário dos gregos, que acreditam na eternidade da matéria, e dos próprios gnósticos, que a consideram intrinsecamente má, nós cristãos abraçamos a posição de que Deus criou tudo e todos. A criação não é simplesmente divina, ela é boa e valiosa. Aliás, esta é a primeira declaração da Escritura. No princípio Deus criou os céus e a terra. E do próprio credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não é à toa que a teologia científica e a ciência natural são os melhores parceiros para a teologia cristã. Compreenda, de uma vez por todas, que as ciências naturais, quando adequadamente compreendidas, representam sim um parceiro de diálogo evidente e crível para a nossa teologia dos dias de hoje. Certa vez, Martim Lutero disse a seguinte frase: a ciência sem fé é loucura, e a fé sem ciência é fanatismo. Reflita a respeito. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente. Mais uma vez, irmãos, eu gostaria encarecidamente de agradecê-los pelo fato de ainda estarem aqui conosco. O objetivo maior deste ministério é simplesmente exaltar a obra de Jesus Cristo. Certa vez, o Messias declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Perceba, irmãos, Jesus Cristo é a porta de salvação que nos redime de todos os pecados por meio de seu precioso sacrifício. Jesus Cristo seria a porta de entrada da graça que nos faz copartícipe de sua obra e concidadãos dos céus. O que este ministério visa proclamar, queridos, é simplesmente a verdade encontrada em Cristo. Não temos pretensão alguma de proclamar ensinamentos novos ou trazermos reflexões jamais vistas no meio cristão. O nosso compromisso é com a Bíblia Sagrada e com a verdade que está expressa nela. O nosso temor é no sentido de sermos fiéis a Jesus e simplesmente pregarmos a palavra de forma simples e objetiva. Se você gostou deste vídeo, então nos ajude a levar a boa nova de Jesus Cristo. Curta nossa página, compartilhe desta mensagem e seja as luz para este mundo em trevas. Afinal, somos ou não somos salvos pela graça?